Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade da conversa que nós começamos já no capítulo anterior. Nós falamos sobre a história do desligamento da ciência da religião e os pressupostos fundamentais que determinam se uma determinada teoria pode ser considerada como uma teoria científica ou não. Neste vídeo nós vamos abordar, dando sequência ao que abordamos no capítulo anterior, nós vamos abordar sobre as possibilidades de uma determinada teoria que se quer científica, incluir dentro do seu leque de teorias, dentro do seu leque de fatos a considerar para o desenvolvimento da teoria, todos os fatos que o universo pode dispor. Ou seja, nós sabemos que toda a teoria científica é construída com base nos fatos, nos fenômenos e na observação. Entretanto, as teorias, ao serem desenvolvidas, têm sempre um conjunto de fatos. Então, esses fatos estão na base das induções que serão feitas a partir das observações que forem feitas, das análises que também terão sido feitas, e daí vai-se fazer a indução para torná-lo como um caso geral. O que nós queremos nesse momento abordar é se realmente é possível uma teoria ter à sua disposição todos os fatos possíveis, de modo que a sua conclusão, a sua indução para torná-lo um modelo geral seja imbatível, seja uma teoria que não fique à mercê de uma possível reinvenção, de uma possível alteração por fatos que não tenham sido considerados no processo de desenvolvimento da teoria. O que nós estamos a tentar explicar é que há uma grande dificuldade para a prática de uma teoria conseguir congregar todos os fatos ou todas as variáveis necessárias para a predição de um determinado fenômeno ou para a pós-visão de um determinado fenômeno que aconteceu, por exemplo, no passado e que nós queremos seguir o trilho de ver como é que um determinado acontecimento ocorreu no passado com base no modelo atual. Então, essa dificuldade que existe é extremamente difícil. Por exemplo, em economia, quando nós tratamos da questão do desenvolvimento de modelos econométricos e criamos as variáveis e depois temos as variáveis funcionais, depois temos as variáveis independentes, aquelas que influenciam a variável a ser explicada. É difícil, é extremamente difícil a gente poder considerar todas as variáveis que influenciam a variável dependente, a variável que nós queremos explicar. Por quê? Porque nem todas as variáveis são quantificáveis e aquelas que são quantificáveis nem todas podem ter dados e muitas variáveis estão fora do âmbito da dimensão material. Por exemplo, o comportamento humano. Essas são coisas que são difíceis de serem quantificadas. E além do comportamento humano, temos a questão da imprevisibilidade da natureza. Então, por exemplo, o caso do coronavírus estamos a viver agora. Não há nenhum economista que conseguiu prever que em 2020 teríamos uma crise. Não há ninguém que conseguiu prever, por exemplo, que no mercado, aquele mercado onde se diz que o vírus nasceu, o mercado lá na China, em Wuhan, daria lugar a um determinado vírus e depois que se espalharia para o mundo e nos colocaria numa situação como essa. Ou como outros dizem, se por acaso saiu do laboratório. Então também ninguém poderia prever. O que nós estamos a querer dizer é que os modelos científicos, ou mesmo as teorias científicas, como elas são todas construídas com base nos fatos, e existe essa dificuldade de o pesquisador ter em suas mãos todos os factos, todas as variáveis possíveis que o universo dispõe. Então, essa dificuldade faz com que uma teoria, ao ser construída, nunca seja ela por si só completa. A teoria nunca vai ser completa. Por quê? Porque aqueles factos que não foram considerados no momento da construção da teoria
quando começarem a ser vistos, começarem a ser observados, automaticamente a teoria que já existe passará a ser contestada porque não consegue explicar os novos fatos. Isso acontece bastante na física. Tem muitas teorias que surgem com base em determinados fatos que são conhecidos, mas os fatos que depois vão acontecendo, que não foram tidos em consideração no momento da construção da teoria, afetam fundamentalmente a vida dessa teoria. Não sobrevive. Por quê? Porque não consegue explicar os restantes fatos. Então o que acontece? Essa teoria tem que ser reinventada, tem que ser refundada, tem que ser reconstruída. Mas durante o tempo de vigência dessa tal teoria, as pessoas acreditaram na teoria. A teoria era uma verdade. Percebe? A teoria era uma verdade. Então, como era uma verdade, as pessoas criam nela. As pessoas criam nela porque era a verdade tida. Existem muitos grupos de acadêmicos que já dizem que não existem verdades absolutas na ciência. Concordamos que não existem verdades absolutas na ciência, porque todas as teorias que são construídas à base de factos e fenômenos observados. Os fenômenos que não são observados ficarão de fora da função, de fora do modelo. Então, essa teoria não vai ser uma teoria absoluta, porque quando as outras variáveis, as outras situações tiverem de ser observadas, então essa teoria vai ter que ser refundada, vai ter que ser reconstituída, de modo que ela seja capaz de explicar os outros fenômenos que não tinham sido considerados. Então, aqui é onde está o problema, a dificuldade de qualquer teoria científica congregar, não é, para a sua construção, congregar todos os fatos, mas todos os fatos mesmos necessários para a construção de uma teoria sólida, de uma teoria que seja imutável. Não há ou seja, há essa dificuldade, não há essa possibilidade. Por quê? Porque o universo é infinito, a existência é infinita e, do ponto de vista, por exemplo, das teorias físicas, existem corpos que têm sido descobertos de anos em anos, os quasares foram descobertos e depois mais outros corpos. Então, o processo de construção de qualquer teoria que não englobe este ou aquele corpo, então vai fazer com que a tal teoria seja uma teoria limitada, não seja uma verdade absoluta, como a própria ciência admite que na ciência não existe verdade absoluta. Mas estamos aqui a questionar que se uma determinada teoria não é possível ser construída com base num leque de todos os factos infinitos possíveis que existem, de modo que não sobre nenhum facto que possa ser excluída do processo de construção da teoria, para que essa teoria seja verdadeira, seja absoluta, então isso faz com que as teorias científicas não sejam completas. Elas não são completas. E por este modo nós estamos aqui a questionar que essa incompletude da teoria científica, essa dificuldade de congregar todos os factos infinitos de modo que se possa construir uma teoria que não seja mutável, uma teoria que não possa ser refundada porque ela por si mesma é completa, faz com que a teoria científica seja por si mesma uma crença até certo ponto. Ela é uma crença até se observarem os factos que contrariam os pressupostos por ela defendidos. E continuamos aqui a afirmar que não é possível uma teoria que se baseou num conjunto de factos limitados permanecer por tempo infinito sem que se observem factos que lhe contradigam. Ou seja, uma teoria que foi construída com base em um conjunto de factos que são limitados não permanecerá para sempre inalterável.
vai ser sempre alterada. Por quê? Porque vão surgir os factos que não foram tidos em conta no processo de construção dessa teoria. E esses factos vão fazer com que essa teoria, até o momento que esses factos surjam, se torne, na realidade, uma crença até o momento que os factos surgiram. Quer dizer que ela era uma verdade, mas depois dos factos surgiram, ela deixou de ser uma verdade. O que nós então estamos aqui a querer dizer é que a verdade como tal, ela é absoluta. A verdade como tal, ela é absoluta. Por exemplo, eu estou aqui a tentar gravar um vídeo, a falar com vocês. Isso é um facto. Não existe meia verdade, não existe duas verdades. Duas verdades, uma é uma falsidade. Meia verdade, então já não é verdade, porque é algo corrupto. Então, a verdade é um facto completo. Então, o facto completo é a verdade, tal e qual como aconteceu. Mas o que acontece com as teorias científicas é a dificuldade de se observarem, ou seja, de se congregar todos os factos, todas as variáveis possíveis, que são na realidade uma infinidade. Então, essa dificuldade de congregar todos os factos e todas as variáveis faz com que o produto da análise, a teoria que daí resulta, seja uma teoria com um prazo de validade. Aconteceu assim com a gravidade. Antes de Isaac Newton aparecer com a teoria universal de gravidade, já havia uma teoria de gravidade. Aquela teoria de gravidade que defendia que realmente os corpos caíam sobre a Terra por causa da gravidade, mas aquilo só se limitava para a Terra. Isaac Newton fez os seus estudos e concluiu que a gravidade, na realidade, era universal, era inerente a todos os corpos no espaço. A Terra e a Lua se atraem, o Sol atrai a Terra. Então, a gravidade passou a ser um fator universal. Mas antes deste senhor que nós acabamos de mencionar aparecer, já havia uma teoria. Era uma teoria que era, como posso dizer, as pessoas acreditavam na teoria, porque ela também baseava-se em factos, mas se calhar um conjunto de factos limitados. E depois de aparecer essas novas propostas do senhor Isaac Newton, então a teoria em que se acreditava deixou de ser acreditada como tal e passaram a crer nessa outra teoria que ampliou o leque de abrangência da teoria de gravidade. E nós sabemos que a teoria de gravidade de Isaac Newton perdurou ali por volta de 200, 300 anos. E depois temos novamente agora um ajustamento, uma alteração da teoria de gravidade de Newton por via da teoria de relatividade de Albert Einstein. A teoria de Isaac Newton previa a separação, o espaço e o tempo são grandezas diferentes, mas com a relatividade nós temos uma única unidade, o espaço-tempo é a mesma unidade. Já não é exatamente a atração de um corpo pelo outro, mas é basicamente por causa da curvatura do espaço-tempo que ocorre em torno dos corpos, então há aquela deturpação e os corpos têm a possibilidade de girarem em torno dos outros, quando não puderem, por exemplo, atravessar, se não tiverem uma velocidade tão grande como a velocidade da luz, não poderem atravessar os corpos, por exemplo, os corpos maciços, quando não conseguem atravessar, porque a velocidade não é tão elevada, então eles vão girar à volta desse corpo, porque existe uma curvatura em torno de qualquer corpo com massa. E não exatamente aquela atração que Isaac Newton havia definido, que a força era inversamente proporcional à distância, coisas assim do gênero. Penso que os físicos sabem melhor explicar. O que nós estamos a tentar dizer é que as teorias são válidas enquanto os fatos ou os fenômenos que ela não teve em conta no processo da sua construção não forem observados. No caso, por exemplo, da teoria da relatividade, ela também já está sendo contestada pelas teorias da física quântica.
Então, nós percebemos que qualquer teoria, na realidade, não é permanente, não é eterna. As teorias científicas não são eternas. Por quê? Por causa da impossibilidade de o pesquisador poder ter no seu processo de análise todos os factos infinitos que poderiam existir, de modo que a teoria que ele está a construir seja uma teoria totalitária, uma teoria imutável, uma teoria permanente que não deixou nenhum facto de fora e que por isso permanecerá e será capaz de explicar todos os factos que puderem acontecer. Há esta grande dificuldade. Então, neste sentido, nós estamos aqui a nos perguntar, será que uma teoria científica, dada a impossibilidade de essa teoria considerar todos os factos necessários para que ela seja eterna, por assim dizer, dada essa impossibilidade que a teoria tem, será que durante o tempo da sua vigência ela não é em si uma crença provisória? Isto é uma questão que nós temos que levantar, nós temos que ponderar, nós temos que observar. Quando ocorreu o distanciamento da ciência em relação à religião, e isso foi bom. Tinha que ser mesmo feito, porque as pessoas não podiam ficar se baseando somente nos dogmas, conforme está escrito e conforme é, e acreditar em verdade sem tu poderes fazer uma análise factual da coisa. Isso a ciência fez bem em dar esse passo, realizar essa separação. Mas fez a separação e depois aplicou-se aquele princípio da refutabilidade que nós já falamos no capítulo anterior, de que uma ciência ou uma teoria só pode ser considerada científica se ela puder ser testada em laboratório ou comprovada por via dos fatos. Então, toda teoria que não pode ser comprovada por via dos fatos ou que não pode ser testada em laboratório não será chamada de teoria científica. Entretanto, existem, se calhar, factos que não são visíveis, que nós não podemos ver, nós não podemos sentir, existem se calhar, não estou aqui a dizer taxativamente, mas que de alguma maneira influenciem o comportamento de uma variável factual, de uma variável visível, uma variável tangível. Então, como é que nós vamos incluir um facto que nós não conseguimos ver ou no nosso modelo para que a nossa teoria seja completa? Ou seja, como é que a nossa teoria vai ser completa se nós não conseguimos incluir aqueles factos que não são possíveis de serem trazidos à dimensão física, à dimensão material? Mesmo ainda na dimensão material, todos aqueles factos que nós podemos tocar, que nós podemos observar, que nós podemos vivenciar, nós podemos incluir no modelo, podemos incluir na função, podemos incluir no estudo para tornar uma teoria ampla, abrangente, sistemática e concisa. Mas, entretanto, existe sempre algum fato, mesmo na dimensão física, que nós não conseguimos observar. Nós podemos colocar em consideração, por exemplo, o movimento dos corpos, etc., as suas reações, etc. Mas, dada a infinidade da matéria, nós ainda não conseguimos incluir todos os fatos possíveis dentro de um determinado modelo, de uma determinada equação. Hoje em dia, por exemplo, o santo grau da física, o santo grau da ciência moderna, ciências naturais, é a descoberta de uma teoria unificada, uma teoria do campo unificado, a teoria do tudo, aquela teoria mãe que vai explicar tudo, todo o universo, aquela teoria que vai ser basicamente a fórmula de Deus, né? Se assim podemos dizer, fazendo referência ao livro de um escritor português, José Rodrigues dos Santos. Aquela fórmula divinal que pode explicar todo o universo, toda a existência, a teoria de campo unificado, a teoria do tudo,
uma determinada teoria que até Albert Einstein gastou os seus últimos anos de vida para descobrir, mas também não deu certo. Temos hoje as teorias da teoria das cordas, a teoria M, e tantas outras teorias que vêm surgindo, tentando congregar, tentando sanar as divergências que existem entre a relatividade geral e a física quântica, de modo a congregar todas essas teorias numa só. Entretanto, há aqui uma grande dificuldade, né? Essa dificuldade, o problema de congregar todos os fenômenos possíveis do universo. Vejo que só é possível construirmos uma teoria do tipo: se for possível congregar todos os fenômenos do universo, todos os factos possíveis do universo, e não só todos os factos, mas todos os detalhes infinitesimais de cada facto, porque cada facto é um mundo, existem detalhes infinitos em cada facto. Nós podemos até congregar, não que podemos, se fosse possível congregar, nós podíamos congregar todos os factos do universo, mas ainda assim haveria o problema de que cada facto é infinito na sua natureza. Existem detalhes infinitos em cada facto. Se fosse possível considerar esses detalhes infinitos, aí sim, acredito que talvez teríamos uma teoria de tudo. Mas há uma grande dificuldade por causa a matéria é infinitamente divisível. É infinitamente divisível. Então, toda e qualquer teoria que tivermos construído, sim, teoria que tivermos construído, talvez, acho que é assim. Perdão-me, ali o português também não somos lá tão especialistas. Então, toda e qualquer teoria que nós construirmos, vamos ter sempre dois problemas. Primeiro, o problema da dificuldade de congregar todos os fatos possíveis que o universo pode dispor, de modo que essa teoria seja completa, de modo que essa teoria seja imbatível, seja imutável e seja verdade, não relativa, mas absoluta. E se a gente conseguir congregar todos os fatos, que na realidade não é possível, porque mesmo o universo já existe até teoria, existem proposições da física quântica que alegam que o nosso universo não é o único, existem outros universos. Então, criar uma teoria que congregue todos os fatos possíveis torna-se cada vez mais difícil, quase que impossível. E se fosse possível congregar todos os fatos, então há o outro problema, que é da infinidade de detalhes de cada fato. Cada fato é infinitamente pormenorizado, ou seja, o pormenor de cada fato é infinito. Nós podemos ir ao fundo da questão de cada fato e não há limite para a compreensão total de um determinado fenômeno. Estes dois problemas fazem com que qualquer teoria que seja construída com base num número limitado de modelos, ela por si só seja uma teoria limitada, seja uma verdade provisória, visto que quando os outros fatos que não foram entendidos no momento da construção da teoria forem observados, então tal teoria é invalidada e passará a ser inverdade ou verdade limitada. Mas nós estamos aqui a dizer que a verdade é imutável, a verdade não muda, a verdade é inalterável. Se eu estou aqui e digo alô Angola, então eu disse exatamente alô Angola, não disse alô Moçambique, não disse alô Portugal, alô Angola. Não existe meio alô Angola, não existem dois alô Angola nesse momento. A verdade é uma. E digo que a verdade é facto. O facto é a verdade. Então, não existem meias verdades. Por isso, uma teoria científica
que é construída com base num número limitado de factos, ou num número de factos que se pensa que é o número total de factos que existem, é uma teoria não permanente, e podemos dizer que ela é por si só uma crença relativa. Uma crença relativa de que aquela é a verdade, mas depois deixará de ser a verdade. É uma crença relativa. E não há possibilidade de qualquer teoria se tornar uma verdade absoluta, dada a dificuldade de se incluir todos os fenômenos do universo em um modelo funcional, e também a dificuldade de se detalhar infinitamente cada fato ao seu mais profundo pormenor, profundo e infinito pormenor. Vamos, no próximo capítulo, continuar a abordar esse assunto, entrando um pouco sobre as teorias científicas que são consideradas como teorias científicas nesse momento, mas que de facto existem já alguns ventos que indiciam que elas não são de facto científicas. Até o próximo capítulo.